e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir essas crianças lindas também. Vamos descer pela escadinha. Maria, leva lá. Amém? Amém. Meu Deus do céu, vai ser pastora mesmo? Aleluia. Pastor Paulo Eduardo, já está profetizando a vida dele. Deus abençoe sua vida. Que a graça do Senhor seja sobre você, para compartilhar uma palavra conosco. Que o Senhor possa abrir os ouvidos, abrir o nosso coração, possamos receber agora tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Isso. Bom dia, igreja. Bom dia. Irmãos, já vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 38. Quero compartilhar uma mensagem com vocês aqui sobre a vida de Ezequias. Só passar alguns recados. O pastor Elton pediu para avisar sobre o ponto de pregação. Vai dar uma pausa agora, né, pastor? Vai voltar depois da campanha de primícias. Depois da campanha de primícias, o ponto de pregação toda terça-feira ali no bairro Ouro Verde. Outro recado importante sobre o nosso período de oração. Nós abrimos a igreja todos os dias às 6 horas da manhã. Nós não vamos parar, irmãos. Nós não vamos parar. Então nós vamos continuar, a não ser as quartas-feiras, que são os feriados. No feriado não, mas os demais dias, 6 horas da manhã, vem orar conosco. Nós estamos aqui todos os dias, abrimos a igreja para ter esse tempo. Isaías capítulo 38, a partir do verso 1, diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado, Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Feche seus olhos, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez nesse lugar. Que bênção, que culto abençoado, meu Pai. Obrigado, porque logo no início aqui nós recebemos uma palavra, nós podemos louvar o Senhor de todo o nosso coração, com liberdade. Nós podemos aqui, ó Pai, ofertar com liberdade também, com amor, com gratidão. Tivemos aqui, meu Pai, casamento, renovando as alianças. Senhor, tudo isso que nós temos vivido aqui na igreja não tem preço. Isso mostra que essa igreja é uma igreja que tem se movimentado, que tem buscado o teu reino, que tem buscado a tua vontade. Que o Senhor conserve assim, ó Deus, o coração da tua igreja. Uma igreja que te ama, uma igreja que te prioriza. E nós te agradecemos, meu Pai, agora por essa palavra. Que o Senhor nos direcione. Que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria aqui, ó Pai, que flua dos céus. Eu quero nessa manhã me esconder de trás da cruz do Senhor, para que só o Senhor cresça e apareça, e que o Senhor seja exaltado nesse lugar, meu Pai, porque somente a Ti é a honra, a glória e o poder para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Queridos, o tema dessa palavra aqui hoje é: coloque a sua casa em ordem. Como você viu, Ezequias, ele recebe uma palavra muito dura do profeta Isaías. Não era qualquer pessoa, era um profeta. Ele chega para ele, a Bíblia diz que ele estava muito doente, fala: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Irmãos, prontamente aquele homem virou para a parede, orou e buscou o Senhor. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu tenho sido fiel, o quanto eu tenho buscado fazer a tua vontade. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Quando Isaías estava saindo, Deus foi de novo: Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos. Irmãos, aquilo foi um alívio. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida
para Ezequias. Só para você contextualizar, quem foi Ezequias? Irmãos, Ezequias foi um rei que contagiou toda uma nação, que acendeu a chama no coração de uma nação. Antes dele, o seu pai Acaz, irmão, fez tudo errado, idolatria, sabe, ele fechou o templo. Então Acaz, ele fez assim, se você for lá em 2 Crônicas, capítulo 28, você vai ver que Acaz fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Mas quando, em 2 Reis, capítulo 18, quando vai apresentar Ezequias como rei de Judá, a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso mostra que ele quebrou a maldição aqui, né, irmão? Se o pai fez, não quer dizer que ele precisa fazer também. Mas aqui foi quebrada uma maldição. E a Bíblia fala que ele fez o que era reto, e muito mais do que isso, irmãos. A palavra de Deus chega a dizer que antes dele e depois dele não houve ninguém como Ezequias. Isso é muito forte. E mostra que ele contagiou mesmo toda uma nação. Ele fez aquela nação adorar o Senhor. Ele reabriu o templo. Ele restaurou o culto ao Senhor. Sabe, ele fez toda a diferença. Aquele povo começou a trazer ofertas, e essas ofertas sustentavam os sacerdotes, os levitas, coisas que há muitos anos não se via naquela nação. E Ezequias conseguiu trazer de volta. Então, queridos, Ezequias foi um dos reis de Judá, conhecido por sua fidelidade a Deus e um tempo de grande idolatria. Ele iniciou um poderoso avivamento espiritual no reino, restaurando o culto ao Senhor, destruindo ídolos e confiando em Deus, mesmo diante de grandes ameaças e perseguições que ele sofreu, ele permaneceu firme. Mas apesar de toda a sua devoção, a palavra de Deus diz que ele enfrentou uma grave enfermidade. Ele ficou muito doente e recebeu uma notícia de que ele iria morrer. E foi nesse momento, irmãos, que Deus desafiou ele a colocar a sua casa em ordem. É como se Deus estivesse dando uma oportunidade, dando a chance a ele de refletir e ajustar aquilo que era necessário. Você imagina receber uma mensagem tão direta e inegociável como essa, irmãos? Coloque a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Esse foi o recado que Ezequias trouxe. Uma mensagem que trazia peso e urgência, mas também trazia uma oportunidade. Um chamado para reflexão, um chamado para correção, um chamado para transformação. Então, às vezes, quando nós recebemos alguma notícia ruim, irmãos, nem sempre essa notícia vem para te destruir. Nem sempre. Às vezes, junto com essa notícia, vem uma oportunidade. Às vezes, junto com essa notícia, ela vem como uma oportunidade de você sair da zona de conforto, de você se posicionar, de você buscar ampliar a sua visão, de você amadurecer, de você crescer em Deus, como homem, como mulher. E a Bíblia diz que Ezequias recebeu essa mensagem e buscou o Senhor. E nos dias de hoje, irmãos, embora nós não tenhamos um profeta batendo na nossa porta, que Deus nos livre de uma palavra como essa, embora nós não temos, mas Deus continua nos chamando para colocar a nossa casa em ordem. Esse é um chamado de Deus para mim e para você. E eu não estou falando aqui de colocar a casa em ordem no sentido de arrumação. Não foi isso que Deus estava falando para Ezequias. De faxina, de limpeza, de trocar os móveis de lugar, de arrumar a casa de forma geral, mas eu estou falando de lidar com questões mais profundas, que afetam a nossa vida espiritual, que afetam os nossos relacionamentos familiares, e afeta até mesmo o nosso papel aqui no reino de Deus. São questões como essa que eu estou me referindo. Então, quantos de nós vivemos adiando ajustes importantes na nossa vida que precisa ser feito? Estamos procrastinando aquilo que é urgente nas nossas vidas. Toleramos desordens emocionais. Toleramos desordens espirituais. Toleramos desordens familiares.
porque achamos que temos tempo de sobra para resolver depois. Quem te falou isso, irmãos? Você acha que Ezequias esperava receber uma mensagem daquela? Às vezes você não tem tempo suficiente, irmãos. E você está procrastinando algo que é urgente, algo que precisa de uma ação sua. E Deus deseja nos levar a um novo tempo de alinhamento e propósito. Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: reconheça a urgência. Existem coisas na nossa vida que é para ontem, e nós precisamos nos posicionar. Ezequias teve que lidar com um diagnóstico espiritual e físico. Será que nós estamos tão atentos ao que está fora de ordem em nossas vidas ou em nossas casas? Às vezes nós estamos passando por situações e nós não entendemos por que aquilo está acontecendo, mas é fruto de uma desordem em alguma área da sua vida que você não tratou, ou que você está fazendo vista grossa. Será que nós não estamos dando a devida importância a isso, irmãos? É como um pai ou uma mãe que fica adiando uma conversa, percebendo que um filho está tendo comportamentos equivocados, comportamentos fora dos princípios da palavra de Deus, por causa de um tempo de tela que ele está tendo, e o pai está adiando essa conversa, até chegar um momento que ele não tem mais controle do seu próprio filho. É como um carro que você escuta um barulho andando no carro, e você despreza aquele barulho e deixa como está, até o carro fundir e você não ter como andar mais. São coisas que aparentemente são pequenas, que nós podemos tratar, que nós podemos resolver, mas estamos procrastinando para que isso depois se torne algo muito maior e você perde o controle. Então, irmãos, o chamado aqui é um chamado de prevenção. É claro que se você já está numa situação totalmente fora de controle, o Senhor é o Deus do impossível, amém? Mas é um chamado de prevenção para que você abra os seus olhos para aquilo que está acontecendo na sua casa, para aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, em todas as áreas, por onde você estiver, na sua empresa como empresário. Às vezes tem coisas que estão uma desordem e você não está tratando. E isso pode te custar muito caro lá na frente, irmãos. Então existem situações que são urgentes. Por exemplo, priorização da comunhão familiar. Isso é urgente. Isso não tem tempo de esperar mais, irmãos. O chamado aqui, a urgência, é retomar os momentos simples, como refeições juntos, conversas, que fortalecem os laços familiares. É duro de ver, de cortar o coração. Poucos dias atrás estávamos no lugar, Rodrigo Eduardo está aqui, estava conversando com ele sobre isso. Nós vimos um casal, irmãos, os dois sentados na mesa, cada um no celular. Eu não estou falando de 5 minutos, de 10, de 20 minutos, eu estou falando de horas. Que eles não olharam nos olhos um dos outros. E ficaram presos ao celular, não conversaram. Não tiveram um momento, até para comer, eles comeram com os olhos na tela. Isso não é brincadeira, irmãos, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por isso que esse chamado aqui é urgente. Porque nós não estamos dando atenção para quem está dentro da nossa casa, para a nossa família. Nós damos mais atenção para os de fora. Os de fora têm mais a nossa atenção. Os de fora têm mais o nosso tempo. E as pessoas dentro da nossa casa estão sofrendo com essa escassez de tempo. É o que sobra. E nós não temos desfrutado do melhor, daquilo que a nossa família pode oferecer. Tem casa que só tem refeição especial quando tem visita. Tem casa que só usa os talheres e os pratos especiais quando tem visita. Tem casa que só fica limpa quando tem visita. A família só é bem tratada quando tem visita. E é assim que acontece, infelizmente. É uma inversão de valores. Por isso nós precisamos entender, e eu fiquei meditando muito sobre isso, sobre a mesa. Porque a mesa é um lugar de comunhão, não é verdade? E nós precisamos restaurar esse princípio da mesa. A importância da mesa. Porque na mesa, irmãos, nós compartilhamos, não são só os alimentos. Na mesa, nós compartilhamos as nossas vidas. Na mesa é onde os laços se tornam mais profundos, mais íntimos. Então a mesa, na Bíblia, tem um segredo espiritual muito grande, irmãos. Se você for lá em Mateus capítulo 26, você vai ver a mesa da aliança. Qual é a mesa da aliança? Da Santa Ceia. É ali que Jesus estabelece a sua aliança com o seu povo.
É ali que ele parte o pão. É ali que ele compartilha o vinho, que simboliza o sangue da nova e eterna aliança. A mesa é lugar de aliança. Se eu abro mão da mesa, eu estou abrindo mão da aliança. Se você vai em Lucas capítulo 24, você tem a mesa da revelação. Ali, 2 discípulos a caminho de Emaús, conversando com Jesus, do lado de Jesus. Mas não reconheceram Jesus, porque a dor deles era maior do que a presença de Deus. É quando a dor se torna tão grande que eu já não percebo mais a presença de Deus. Estando na mesa, Jesus parte o pão. A Bíblia diz que as escamas caem dos olhos. E Jesus se revela a eles. Se eu abro mão da mesa, eu estou abrindo mão da revelação de quem Deus é. Eu não posso abrir mão da mesa, irmãos. Se eu vou em Mateus capítulo 14, eu tenho a mesa da provisão. Eu tenho a mesa da multiplicação, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. É ali, porque a multiplicação dos pães e dos peixes, irmãos, Jesus não supre somente uma necessidade física. Você percebe que nessa passagem ele se apresenta como o pão da vida. Por isso nós não podemos abrir mão da mesa. A mesa da provisão, a mesa da multiplicação. Lucas capítulo 19, você tem a mesa da reconciliação. Zaqueu sobe numa árvore, chama a atenção de Jesus. E Jesus vai para a casa de Zaqueu e senta onde, irmãos? Na mesa, com a sua família. E Jesus está mostrando que a comunhão transforma vidas, irmãos. É na mesa que as coisas acontecem. E nós estamos abrindo mão disso. As pessoas não têm entendido a grandeza que há o sentar na mesa, o compartilhar. Zaqueu recebe o perdão na mesa, a mesa da reconciliação. Se você vai em Atos capítulo 2, você tem a mesa da unidade, irmãos. Lá na igreja primitiva, a mesa era um espaço para fortalecer relacionamentos, para compartilhar o evangelho, para experimentar o corpo de Cristo. Por isso que diz que eles perseveravam unânimes na oração e no partir do pão. Era na mesa, é a mesa da unidade. Então se você abre mão, né, da mesa, você está abrindo mão da unidade. É onde os laços são fortalecidos. Salmo capítulo 23 fala que prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui eu tenho a mesa da honra. Aqui eu tenho a mesa da honra, irmãos. Sabe, mesmo em meio às adversidades, Deus se faz presente como um anfitrião fiel, amém? É assim o nosso Deus, é a mesa da honra. O banquete das bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, verso 9, irmãos. No fim dos tempos, a Bíblia nos garante isso. Que a Bíblia descreve um grande banquete, o qual o povo de Deus vai participar. Aqui eu já estou falando da mesa da consumação. É um símbolo de alegria eterna. É um símbolo de comunhão perfeita com Ele. É a mesa da consumação. Então não abra mão da mesa. Há um poder, irmãos, sobre o sentar à mesa, sobre o compartilhar, sobre o estar junto. Portanto, reconheça a urgência. Isso que eu estou falando é urgente. É urgente você restaurar o seu tempo de qualidade com Deus. É urgente você reconhecer que sem Deus como prioridade na sua vida, a sua casa perde o alicerce, irmãos. É como aquele homem que constrói a casa sobre a areia, qualquer vento que vier vai derrubar. Mas nós precisamos restaurar o nosso tempo de qualidade com Deus, para que a sua casa fique forte, principalmente você, homem, como sacerdote da sua casa. Você é responsável pela sua casa. Você precisa se posicionar, de trazer de volta, porque senão sua casa fica exposta, a sua casa fica vulnerável, a sua casa fica em risco. É urgente restaurar o seu tempo de qualidade. É urgente você restaurar a recuperação da honestidade nos relacionamentos. A urgência de restaurar a verdade como algo essencial dentro do lar. Você dá um basta na mentira. Para de ficar mentindo. Para de ficar mentindo para sua esposa. Para de ficar mentindo para os seus filhos. Dá um basta nessa mentira na sua vida, irmãos. O pai da mentira é o diabo. Se eu estou mentindo, eu estou me constituindo filho dele. Cuidado com a mentira. Sabe, é urgente você combater o individualismo.
Sabe, o individualismo dentro da sua casa, para de olhar só para o seu próprio umbigo. Vocês não são adversários dentro da sua casa, vocês jogam no mesmo time. Nós precisamos estar juntos. É urgente você compartilhar, é urgente você aprender a servir, é urgente você aprender a se sacrificar um pelo outro, a combater o individualismo, a resgatar o respeito entre as gerações, a você ensinar, respeitar a sua esposa, respeitar o seu marido, os filhos, respeitar os pais. Irmãos, o que nós temos visto hoje, o que os filhos têm feito com os pais não é brincadeira. Desonrando os pais na frente de todo mundo. Quantos filhos às vezes metem a mão no pai e o pai não faz nada, não se posiciona. O filho tem que entender qual é o lugar dele. Quantas vezes você chega num restaurante, é o filho que determina onde vai sentar. O que está acontecendo, irmão? O filho que escolhe, eu quero sentar aqui. Aí o pai olha para a mãe e fala assim, então vamos sentar lá. O que é isso, irmãos? Misericórdia, o que nós estamos vivendo? Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, nós temos que ser referência. Então isso aqui é urgente, você resgatar o respeito entre as gerações. É urgente você cuidar das influências externas. A urgência de muitas coisas que estão se infiltrando dentro da sua casa, através de redes sociais, através de televisão, através de séries. E não estamos preocupados em saber o que o nosso filho está assistindo. E depois não entendemos por que daquele comportamento. Então, irmãos, sabe, primeira coisa, reconheça a urgência. Segunda coisa, identifique o que está fora de ordem. Antes de colocar a casa em ordem, é necessário você identificar aonde está a desordem. E aí, irmãos, para identificar isso, é necessário uma reflexão. É importante que através da oração, direcionamento do Espírito Santo, ele mostre áreas que precisam de ajustes na sua vida, ou na sua casa. Quem sabe no relacionamento, onde falta diálogo. Quem sabe dentro dos valores que estão invertidos. Hoje temos mais tempo para o entretenimento do que para a presença de Deus. Quem sabe dentro das práticas que nós permitimos que entre dentro das nossas casas, pelas influências da mídia. Mas quantas vezes nós permitimos conteúdos nocivos, com aquele relativismo da palavra, né? Porque não tem problema, porque eu não vejo nada demais. Irmão, você é a síndrome da serpente. Serpente, quando Eva chega ali, o que a serpente fala? Não, mas não é bem assim que Deus falou. Irmão, deixa eu te falar, se você quer viver no pecado, viva, mas não fica relativizando a palavra, não. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é verdadeira, ela é perfeita, ela é absoluta. Faça o que você quiser da sua vida e colhe os seus frutos, mas não relativiza a palavra, não. Porque em todo tempo, Jesus mostrou nas palavras, no discurso e na prática, que com o pecado nós precisamos ser radical. Com o pecado não tem conversa. Não tem conversa. Você não tem que ser igual a Eva para conversar com a serpente. Não tem conversa com o diabo. Meu posicionamento é esse, ponto final. Então identifique o que está fora de ordem. Você quer ver um sinal? Distanciamento emocional. Isso é um sinal de desordem dentro da sua casa. O marido, a mulher, os filhos vivem dentro da mesma casa, mas não conversa. Isso é um sinal de desordem. A falta de respeito, o marido desrespeitar a mulher, falar alto com ela, ou a mulher com o marido também, desonrar na frente de todo mundo, ou o filho, como eu disse aqui, isso é um sinal de desordem. Conflitos mal resolvidos, mágoas acumuladas. Não, deixa, depois do tempo resolve. Resolve nada, irmãos. Você que tem que pedir perdão. Então, isso tudo é sinal de desordem. O desinteresse espiritual, de você não priorizar as coisas de Deus, não participa, né? Não tem desejo de estar na presença de Deus, participar da igreja, de uma célula, de um evento da igreja. Isso é irmãos, isso é sinal de desordem na sua vida, inversão de prioridades. Às vezes, amizades tóxicas permite relacionamentos que está influenciando negativamente dentro da sua casa. Você colocando pessoas dentro da sua casa, que não é uma boa influência para os seus filhos. Sendo que o nosso chamado é de proteger a nossa casa, de proteger a nossa família. Às vezes a falta de limite com a tecnologia, sinal de desordem. Porque não tem limite. Se deixar, irmãos, vai embora. Lá no celular tem um negócio lá, uma configuração que mostra quanto tempo você ficou na rede social. Depois procure, olha lá.
Quanto tempo você ficou conectado? Às vezes nós vamos ficar com vergonha na hora que vê isso. Porque isso se tornou um vício. As pessoas não ficam sem mais, não vai no banheiro sem um celular. Às vezes a incoerência. O pai cobrando do filho uma coisa que ele não faz. Irmão, você quer uma desordem maior do que essa? Para depois seu filho crescer, você fala, meu filho não pode fazer isso. Ele fala assim, não, você falando isso para mim, pai, para com isso. Qualquer um aqui pode falar, mesmo o senhor. É isso que você quer para sua vida? Que tipo de respeito? Sabe, qual que é a sua postura dentro de casa? O que você tem ensinado? Às vezes, pecados ocultos, práticas como mentira, vícios, comportamento que esconde. Mas tudo isso afeta a atmosfera do lar. Às vezes você está vendo coisas escusas lá na sua casa, ninguém está vendo, você está vendo. Irmãos, se você acha que aquilo não vai fazer mal, você está muito enganado. Aquilo lá está abrindo uma legalidade para o diabo agir dentro da sua casa, pintar e rolar. Porque você está vendo coisas que estão fora da vontade de Deus. Você está trazendo isso, são portas no mundo espiritual. Então, irmãos, são várias situações aqui que pode trazer a desordem. Às vezes o descontrole financeiro, dívidas acumuladas, a pessoa não tem controle. Sabe, isso gera tensão. A maioria das brigas dentro do lar, irmão, é por causa da questão financeira, às vezes. Tem casais que separam por causa da questão financeira. Não conseguem entrar no acordo, não conseguem entrar no consenso. Sabe, é uma coisa assim, uma discórdia constante. Mas eu quero andar, irmãos, vou pedir um pouquinho de paciência aqui de vocês. Mas se você quiser ir, está liberado, né, pastor Carlos? Está liberado, deu 11 horas, mas eu vou terminar essa palavra. Reconheça a urgência. Segundo, identifique o que está fora de ordem. E terceiro, coloque a casa em ordem. Arrependimento. Essa é a primeira coisa que você precisa ter. Você quer colocar a casa em ordem? Arrependimento. Irmãos, Ezequias buscou o Senhor com sinceridade. Ele não foi chorar para os amigos. Ele não foi chorar para a mamãe. Ele foi para a presença de Deus. Ele virou para a parede e começou a buscar o Senhor com toda intensidade, irmãos. Então é importante nós entendermos, se nós queremos algo de Deus, se nós queremos chamar a atenção de Deus, nós precisamos ser sinceros. Arrependimento verdadeiro, genuíno. Aquele arrependimento que transforma. Buscar o perdão pelas atitudes, pelos hábitos que tem prejudicado não só a mim, mas a minha casa também. Sabe, faça da confissão e do perdão uma prática regular na sua família. Peça perdão, desenvolva isso, irmãos. Se você errou com a sua esposa, me perdoa, meu bem, eu fui rude com você. Se a esposa errou, meu bem, me perdoa. Se você errou com seu filho, meu filho, me perdoa, o papai foi muito duro, o papai fez isso, né? Eu estou errado. Você está ensinando seu filho. Isso não é sinal de fraqueza não, irmão, isso é uma atitude nobre. Atitude nobre, você está ensinando seu filho. E depois você pega o seu filho, fez uma coisa errada, pede desculpa lá, pede perdão para o coleguinha, o filho vai olhar para você, o que é isso, papai? Eu nem sei o que é perdão. Ele nem sabe, porque ele não vê isso dentro de casa. Ele não entende a grandeza do que é uma pessoa reconhecer as suas falhas. Sendo que isso aí é o principal caminho para uma mudança, para uma transformação. Sem perdão, irmão, não tem mudança. Sem perdão não tem crescimento. O perdão, ele é necessário na vida do cristão, irmãos. Ele é necessário, sabe por quê? Ninguém é perfeito. Todos nós vamos errar. Então, se a sua casa está escura, ou uma bagunça, ou com as coisas fora do lugar, seja intenso para buscar aquilo que realmente importa dentro da sua casa. Sabe, Jesus nos ensina através de uma parábola. É a parábola da dracma perdida. Quantos conhecem essa parábola, irmãos? Glória a Deus, a igreja inteira conhece. Para encontrar aquilo que é mais valioso, essa parábola nos ensina que nós precisamos colocar a casa em ordem. Senão você não encontra. Irmãos, é facinho de encontrar as coisas quando a casa está organizada, não é verdade? E o tanto que é bom você entrar numa casa organizada, né? Você fala assim, olha só, rapaz, ó, você chega lá, ora, está lá certinho. Você procura uma coisa, você acha. Aquela casa com aquele cheirinho. Né? Gente, não tem coisa melhor. E eu te pergunto, vamos pensar agora, irmãos, como que está seu guarda-roupa?
Se eu for abrir seu guarda-roupa agora, e se a gente chegasse, não vamos lá para sua casa agora, vamos chegar na sua casa agora, como está a sua casa? A gente está brincando aqui, o pastor Elton, ele fala assim, que se você quer conhecer a vida de uma pessoa, olha para o carrinho do supermercado dela. Se você quer ver se ela tem uma vida bagunçada. Irmãos, aquela mulher, ela tinha 10 dracmas, mas perdeu uma. E era algo de grande valor na cultura da época. Inclusive, assim, representava a honra, representava ali o sustento, até uma segurança futura, irmãos, tinha muito valor. Por isso, a primeira coisa, olhando para essa parábola, reconheça o valor que está perdido dentro da sua casa. Sabe, reconheça, porque nós só valorizamos depois que perdemos. Depois que você perde, você põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu arrumei? Por que eu fiz isso? Batismo. Foi semana passada o batismo, irmão? Foi semana passada o batismo? Teve um irmão que deu um testemunho lá, eu não lembro o nome dele agora. Ele falou assim, olha, eu perdi a minha família por erro meu. Por erro meu, foi falha minha. E eu estou aqui para trazer um recado para você que tem a sua família. Ame a sua família. Proteja a sua família. Valorize a sua família. Porque a minha, eu ainda não consegui de volta. Será que é necessário perder para você fazer alguma coisa, irmãos? Por isso que eu estou falando que essa é uma palavra preventiva. Para que a igreja possa despertar e valorizar o que de fato tem valor na nossa vida. Às vezes a pessoa não investe no casamento, segura, amarra, nós fazemos congresso de casamento, aí não investe, depois tem que arrumar dinheiro para o divórcio. A pessoa não investe na academia, na saúde dela, mas depois tem que arrumar dinheiro para o remédio, para o médico. Porque estão presos às coisas dessa vida e não entendem a importância de investir, sabe, de fazer algo diferente. Quantas vezes nós perdemos coisas importantes em nossas vidas e nossas casas? Eu não estou falando só de objeto, irmão, estou falando aqui de respeito, de diálogo, de união, de amor. Quanto vale a sua família, irmãos? E quero te perguntar, até onde você está disposto a pagar o preço pela sua família? Até onde? Então, a primeira coisa, reconheça o valor daquilo que está perdido. Segunda coisa, traga luz para o problema. A Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Ela não tentou resolver no escuro, irmãos. Então, ela acendeu a candeia, ela iluminou a casa para enxergar onde a dracma poderia estar. E a luz aqui, ela simboliza clareza. A luz, irmãos, ela simboliza transparência. A luz aqui, ela simboliza a presença de Deus. É você colocar a presença de Deus na sua casa. Tem pessoas que têm a capacidade de pegar um problema e fazer ele ficar maior ainda. Então, meu irmão, não seja problema, seja solução. Como nós ouvimos aqui na igreja, né? Não, seja ponte, não seja abismo. Seja fonte e não seja dreno. Nós temos ouvido muito isso. Então nós precisamos ser mais equilibrados. Se você está passando por uma situação, um problema, irmãos, tem equilíbrio, peça a Deus controle das suas emoções, dos seus sentimentos, calma. Senão você vai machucar as pessoas, você está muito ferido. Sabe, o momento é de você buscar a Deus. O seu momento é igual Ezequias fez, é de virar para a parede, não é para as pessoas não. Porque quando você vira para as pessoas, você machuca as pessoas. Então Ezequias fez certinho, virou para a parede, ele foi buscar o Senhor, irmãos. E é isso que nós precisamos, é acender a luz. Porque a luz aqui, ela significa admitir o erro. Acender a luz significa pedir perdão. Significa se dispor para corrigir o seu comportamento. Então, queridos, reconheça o valor daquilo que está perdido. Traga luz para o problema. Terceiro, tire o que está atrapalhando. Tira. Sabe, aquela mulher pegou uma vassoura, começou a limpar. Talvez o chão estivesse coberto de poeira, bagunça, dificultando encontrar a dracma. Mas essa foi a atitude dela. Sabe, nós precisamos tirar os entulhos, os pecados. Não estou falando das coisas da sua casa, ainda que tem gente que acumula um monte de coisa que não precisa, né, irmãos, em casa. Mas eu estou falando dentro de você, dessa casa aqui, ó. Tem muito entulho guardado aqui dentro, de mágoa, de rancor, de ódio.
e que precisa arrancar. Por isso, irmãos, tira o que está atrapalhando. Tira o orgulho, tira a inveja, tira a mentira, tira o pecado. O que está te fazendo pecar, irmãos? Mas nós precisamos tirar, sabe, o egoísmo. Às vezes o excesso da tecnologia, como eu falei, as influências negativas. Mas o que é que está te atrapalhando? O que é que te afasta de Deus? O que é que tem interferido na sua relação familiar? O que é que tem interferido na sua relação com Deus? Por que que você não desenvolve uma relação forte com Deus? Tira da sua vida, irmãos, a barreira. E você sabe muito bem qual é. E por último, já quero chamar a equipe de louvor aqui, irmãos, eu vou encerrar. Equipe de louvor. Por último, dedique-se ao processo. Irmãos, aquela mulher, ela não desistiu até encontrar. Receba essa palavra, igreja. Aquela mulher, ela não desistiu até encontrar. Até encontrar. A dedicação dela mostra, sabe, que nós devemos ter paciência, persistência, às vezes para restaurar aquilo que foi perdido. Não adianta você achar que você vai restaurar as coisas assim, a relação, vai trazer de volta e tudo vai voltar na harmonia. Irmãos, escuta, dedique-se ao processo. Dudu, mas o processo dói tanto, mas continua. Dudu, eu não tenho mais forças para lutar. Irmãos, continua. 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 Às vezes você fala assim, Dudu, eu estou orando, eu não estou sentindo a presença de Deus, mas continua. Continua. Eu leio a Bíblia, mas eu não estou entendendo nada. Continua. Ele vai tirar as escamas, vai. Continua. Dudu, eu não consigo tirar esse sentimento de dentro de mim, eu não consigo perdoar. É maior do que eu, é mais forte do que eu. Irmãos, continua na presença de Deus. Continua orando, continua pedindo. Sabe, irmãos, todos os dias continua. Tem tanta coisa que eu quero e que ainda não aconteceu, mas Deus tem que colocar tão forte essa palavra no meu coração, irmãos, tão forte. Continua. A ponto, lá dentro da minha casa, eu escrevi umas coisas no papel e colei na porta da sala. E eu pus um propósito, eu não vou sair da minha casa sem antes profetizar tudo isso aqui. E eu declaro tudo, eu vou declarando. Nada do que eu estou declarando aconteceu, nada. Quer saber mais? Eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Aos olhos humanos pode ser que seja até impossível. Mas eu não vou parar de declarar. Não vou declarar. Irmãos, eu pus uma coisa no meu coração e que a igreja possa receber isso. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Sabe, eu estou determinado a ir até o fim. Pode ser que aquela pessoa da minha família, ela está morrendo no pecado. Mas eu decidi, eu vou até o fim por ela. Eu vou continuar declarando. Eu vou continuar profetizando. Mas eu não estou vendo nenhuma luz, mas eu vou continuar. Sabe por quê, irmãos? Uma hora eu tenho fé que eu vou escutar ossos batendo com ossos. Ah, irmãos, eu tenho fé. Sabe por quê? Tantas coisas já aconteceram. Eu falei, Deus, o que é isso para o Senhor? Mas eu vou declarar até o fim. Sabe por quê, irmãos? Para você que tem perdido o seu lar, para você que está enfrentando problema no seu lar, escuta. Reconstruir um lar
exige esforço contínuo. Escuta, é esforço contínuo. É contínuo, é todos os dias, é sem parar, é sem cessar. Eu estou me esforçando, mas eu não abro mão do meu lar. Eu vou restaurar a honestidade, eu vou restaurar a fidelidade, eu vou restaurar o amor, eu vou restaurar a educação, eu vou restaurar. Diariamente eu vou orar com a minha família, eu vou restaurar o diálogo, ainda que está difícil, mas eu vou continuar, eu vou permanecer. Eu vou ensinar os princípios bíblicos para os meus filhos, ainda que eles estão desprezando, mas eu vou continuar. Eu preciso continuar. É procurar com cuidado. Aquela mulher procurou com cuidado. É como uma mãe que ora anos por um filho que está distante, irmãos, ela está procurando com cuidado. Nós vamos até o fim. Vamos ficar de pé. Deus. Irmãos, eu não sei se você pode sentir o que eu estou sentindo aqui, mas eu sinto muito forte a presença de Deus nesse lugar. Sabe, eu sinto que Deus está quebrando aqui paradigmas. Sabe, Deus está quebrando corações de pedra. Sabe, Deus está movendo. Nós podemos sair daqui bem diferentes, irmãos, com essa palavra que nos tira da zona de conforto. Sabe, coloque a sua casa em ordem. Como está o seu coração? Quem sabe você chegou nesse lugar abatido, destruído, como um vaso quebrado. Mas como a Bíblia diz, o Senhor pode fazer de novo. O Senhor pode reconstruir qualquer vaso. E Ele faz de você um vaso novo. Ele te levanta. Esse é o nosso Deus, o Deus das oportunidades. Às vezes a notícia que você recebeu foi uma notícia dura, foi uma notícia que cortou o seu coração. Eu não sei quais são as notícias que têm chegado até os seus ouvidos, mas eu quero te dizer que às vezes, ainda que a notícia seja ruim, mas dentro dela pode haver uma oportunidade para você mudar de vida, para você mudar a sua visão, para você mudar o seu comportamento. Deus está chamando a nossa atenção aqui nessa manhã. Essa é uma manhã de conserto. Essa é uma manhã onde o Senhor quer tirar as escamas dos nossos olhos. Levanta o abatido, aqueles que estão sem forças. Nós profetizamos agora que a sua força vem do Senhor, como foi declarado aqui no início do culto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Irmãos, para de ficar virando para as pessoas, para de ficar dependendo das pessoas, para de ficar machucando as pessoas. Vai virar para a parede, meu irmão. Vai virar para a parede, vai para o seu quarto. Vai buscar Deus. Vai buscar Deus. Não é hora de você ficar falando, não é hora de ficar expondo a sua vida para todo mundo. É hora de você pôr a boca no pó e buscar aquele que pode fazer infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Deixa Deus falar com você, deixa Deus mover na sua vida, deixa Deus colocar a sua casa em ordem. Santo Deus, dobra os joelhos e o coração, Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração, não nos deixe cair em vaidade, peça a Ele, dê-nos mãos limpas e um puro coração,
coração, não nos deixe cair em vaidade. Meu Deus amado, esse é o nosso clamor, Senhor. Dobra os joelhos E o coração, e o coração. peça para Ele como uma oração. Espírito nos quebranta. Você que precisa colocar a sua casa em ordem, a partir de você, Nos afasta sai do seu lugar, vem cá rapidinho, vamos orar. todo mal. Você que como eu precisa, Deixamos a iniquidade. fala para Ele, meu Deus me ajuda. Dedos, mãos limpas E um puro coração. Senhor me ajuda, me ajuda. Não nos deixe cair em vaidade. Peça para Ele, dedos, mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus. Senhor, é isso que nós queremos. Deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Irmãos, coloque a mão no seu coração. Fala assim comigo, Senhor Jesus, a começar em mim, a minha casa começa comigo. Coloca a minha casa em ordem. Me ajuda a reconhecer a urgência, aonde precisa ser organizado, e ir até o fim. Contigo eu irei até o fim. Se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Em ti eu declaro, eu já sou mais que vencedor. Se você recebe, dá um aplauso bem forte a Ele nessa manhã. Cremos, Pai, cremos. Nós cremos. Ó, não precisa voltar para o lugar não, quero trazer só um comunicado.